Oi, eu sou Carolina Moraes e esse é o Boletim Folha. Hoje é sexta-feira, dia 14 de junho de 2024. O tema do aborto causa racha no G7 e fica de fora de documento oficial em vitória da ultradireitista Meloni. Putin apresenta condições para negociar paz com a Ucrânia pela primeira vez. E governo alterou dados da Previdência para reduzir projeção de despesas em 12 bilhões de reais. A primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, causou um racha diplomático na cúpula do G7, realizada na região da Puglia, no país europeu. De acordo com a imprensa local, Meloni não queria que a palavra aborto aparecesse no documento final da reunião. O texto divulgado na noite desta sexta-feira, de fato, se limita a fazer uma menção a direitos sexuais e reprodutivos. A formulação representa uma mudança em relação à declaração da cúpula de Hiroshima no ano passado, que falava em tratar do acesso ao aborto seguro e de cuidados pós-aborto. Segundo relatos de bastidor, a retirada do termo nesse ano teria acontecido com a atuação de diplomatas italianos, numa vitória de Meloni, uma política de ultradireita. A posição teria sido criticada pela França e pela Alemanha, e a primeira-ministra teria acusado Emmanuel Macron de usar o texto do G7 para fazer campanha eleitoral. O presidente francês antecipou o pleito legislativo no país depois de perder para a ultradireita na eleição do Parlamento Europeu. O presidente Lula participa da cúpula do G7 como convidado. Antes de chegar à Itália, num evento da Organização Internacional do Trabalho na Suíça, ele foi perguntado sobre as discussões envolvendo o direito ao aborto no Brasil. Nessa semana, a Câmara acelerou a tramitação de um projeto que equipara a pena para abortos feitos depois de 22 semanas de gestação à pena para homicídio, mesmo em casos previstos em lei. Lula disse que preferia voltar ao Brasil e tomar pé da situação. A guerra da Ucrânia foi o principal tema da reunião do G7. O documento final também pressiona a China, com críticas ao apoio de Pequim à Rússia de Vladimir Putin. O presidente russo Vladimir Putin apresentou pela primeira vez em termos claros as condições dele para encerrar a invasão da Ucrânia, que já dura mais de 2 anos. O líder russo disse nessa sexta que topa interromper as ofensivas e negociar a paz se os ucranianos retirarem as forças das 4 regiões anexadas ilegalmente pelo Kremlin. As condições de Putin também incluem que a Ucrânia abandone de forma oficial a pretensão de se unir à OTAN, a aliança militar do Ocidente. O anúncio vem às vésperas de uma conferência de paz que começa nesse sábado na Suíça e da qual Moscou não vai participar. A declaração também vem no momento em que o Kremlin está sob pressão com o aumento do apoio ocidental a Kiev. O Ministério das Relações Exteriores da Ucrânia chamou a proposta de absurda, e um assessor presidencial ucraniano disse à agência Reuters que o país nunca entregaria sua soberania aceitando esse arranjo. Analistas avaliam que já era certo que Kiev não aceitaria os termos de Putin e que a retórica do líder russo é uma resposta à autorização dos Estados Unidos e de aliados para que os ucranianos usem as armas fornecidas pelo Ocidente contra o território russo. O governo Lula alterou dados da Previdência Social para reduzir a projeção de despesas com benefícios em cerca de 12 bilhões de reais. A estimativa menor ajudou o executivo a desfazer o bloqueio de 2 bilhões e 900 milhões de reais que tinha sido feito em março e liberar emendas parlamentares acordadas com os congressistas. No dia 15 de maio, a Coordenação de Orçamento e Finanças do INSS estimou que a despesa com benefícios alcançaria 912 bilhões de reais nesse ano. A conta considera o ritmo de execução dos gastos até abril de 2024 e um crescimento vegetativo de 0,64% ao mês. 4 dias depois, a Diretoria de Benefícios e a Assessoria da Presidência do INSS emitiram uma outra nota técnica sugerindo o uso de uma taxa de crescimento vegetativo de 0,17%, um quarto da anterior. A recomendação resultou numa estimativa de despesa com benefícios menor, emitida 2 dias antes da divulgação do relatório. Sem a mudança na projeção, técnicos do governo apontam que o cenário mais provável seria a imposição de uma nova trava para as despesas federais. Procurado, o INSS disse que a área de orçamento e a diretoria de benefícios do órgão consideram aspectos diferentes para definir a projeção de crescimento vegetativo, que é afetado pelo número de benefícios concedidos e varia conforme a época do ano.
Esse foi o Boletim Folha, que é publicado de segunda a sexta. A produção é de Carolina Moraes, Gabriela Maier e Rafael Conkle, e a edição de som também é do Rafael. Essas e outras notícias você encontra em folha.com. Até mais!